Tudo que eu penso para vocês, ou para mim, eu penso voltando para o mundo da estética. A pessoa que é apaixonada pelo que faz não consegue fazer de outro jeito. Então, eu respiro estética todo dia, eu fico buscando soluções, tentando imaginar saídas para várias situações de várias alunas, de várias queridas colegas de trabalho. Eu falo muito no feminino, porque é um universo 90% feminino, mas tem muito seguidor do público masculino que atua na área de estética, que vem atuando cada vez mais. Eu queria também aproveitar para parabenizar, né, os meninos da estética, e é muito gratificante recebê-los nesse universo, onde o nosso público consumidor final também tem sido bem mais presente que nos anos anteriores. Eu senti que de uns 5, 6 anos para cá, o público masculino tem encarado a estética de uma maneira como ela é, como saúde, como necessidade, e a gente só tem a agradecer. E hoje nós vamos começar com a diferença entre um diagnóstico preciso e um diagnóstico comum e um diagnóstico voltado para laser. Tem uma diferença grande aí. Todavia, se você não faz uma ficha de avaliação clínica global que atenda todas as condições inestéticas, acaba que você fica muito focada nas contraindicações de determinadas tecnologias. Então, nós vamos falar um pouquinho das contraindicações do uso do laser e do LED, assim como nós vamos falar também das indicações, mas acontece que, independente de você estar utilizando a ferramenta laser e LED ou outra ferramenta de eletroterapia, existem padrões dentro de diagnósticos que não podem ser deixados para trás. Então, às vezes, tem várias fichas de avaliação clínica sugeridas aí para estética, que são bem bacanas. Eu, inclusive, tenho duas que eu sugiro para vocês sempre. Uma que eu transformei no projeto Pele Diamante, a outra que a gente transformou na estética facial corporal global. Só que eu quero aqui, com esta oportunidade, traçar algumas coisas que não constam nessas fichas. Porque a gente não pode ficar aproveitando esse momento para ficar chovendo no molhado, não é certo? A gente vai ter que ter um diferencial para conseguir dar um passo à frente do que a gente estava ontem. Então, hoje, a minha proposta maior, a minha proposta dentro do esquema, é a diferenciação de uma ficha clínica padrão, que é aquela que você tem que fazer, porque ela requer perguntas de diagnóstico, se a pessoa tem melasma, né? Se a pessoa está desidratada, isso aí é praxe da estética. Então, nós vamos fugir um pouquinho da praxe para ter raciocínio clínico na tomada de decisões. É isso que eu quero despertar em vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, história do paciente. Paciente-cliente. Nós vamos ter que levar em consideração a primeira tomada de decisões nossa vai quanto ao quesito cronológico, né? Idade. Em que faixa etária essa nossa cliente está neste momento e quais as condições que são consideradas condições comuns e que são consideradas condições fora do padrão etário, ou seja, envelhecimento precoce. Então, nós vamos caracterizar o público de 10 a 20 anos. Então, nisso, eu gostaria de elencar aqui para vocês, agora, nesse momento, 3 informações básicas. Então, a gente vai anotar faixa etária 10 a 20 anos e vamos elencar 3 informações básicas. Presença de inflamações cutâneas. A gente tem a presença da inflamação cutânea acne e outros, né? Muito comum nessa faixa etária. Onde nós temos o segundo requisito básico de estudo, que é as alterações hormonal na flor da pele. Então, a gente tem a primeira fase de interferência hormonal a ser considerada nessa faixa etária. Então, a quantidade de clientes que nos procuram, que são clientes há muito tempo na estética e que querem saber se elas podem trazer as filhas e os filhos ou sobrinhos para tratar a acne com a gente e a partir de qual idade pode ser realizado procedimentos estéticos. Então, a partir de 10 anos, a gente já pode iniciar, levando em consideração o pico hormonal dessa criança, né? Porque cada criança, tem criança que com 9 anos já menstruou, já entrou os meninos, né? Na fase de pelo pubiano, aquela coisa toda. Então, você tem que
infelizmente, são coisas que você vai ter que perguntar para os responsáveis. Porque como é que você vai fazer um diagnóstico preciso numa criança? Então, a gente precisa sempre fazer o responsável entender que na consulta que nós vamos realizar de investigação de causa primária, ele tem que estar presente. Inclusive, nas orientações, né? A gente precisa orientar sobre a adequada, que é uma coisa que é muito comum, a adequada higienização, porque uma das coisas que é a terceira, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é a questão da contraindicação e contaminação cruzada, que a gente chama a atenção nos cursos sobre a descontaminação do couro cabeludo. Então, é algo que é muito pouco falado para a gente na estética. De um tempo para cá, depois da gente muito insistir, né, em estar tocando no assunto, e existem também os tipos e grau de acne. Dependendo do acometimento, é necessário uma equipe multidisciplinar, é necessário que o médico faça presença no diagnóstico e na tomada de decisões, junto com o profissional da estética. Então, não há como a gente discutir por faixa etária essa coisa do diagnóstico e tomada de decisões sem o total entendimento sobre a mesma. Então, a gente precisa entender que o couro cabeludo ele é foco de muitas das condições inestéticas nesta faixa etária. E em outras tardias também. A gente tem a acne, né? Tardia em mulher adulta, acne medicamentosa e outros fatores. Mas por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, falta a gente criar na estética uma cartilha de cuidados por faixa etária. Então, vai a dica da tia Lívia para hoje, que é para vocês fazerem esse deverzinho de casa. Então, anotem os índices de inflamação, né? De 1 a 5, quanto está inflamado? Qual o processo inflamatório que essa criança está sendo submetida? Para mim, até os 18 anos, eu continuo na faixa adolescente, criança, onde a gente tem que conversar muito, tem que ter muita paciência. Então, se você é uma pessoa que trabalha com acne, é de suma importância a orientação. Por isso, nós desenvolvemos vídeos de sala de espera orientando as crianças. Porque é muito fácil você virar para um adolescente e falar assim, não futica, não põe a unha, não mexe. E o que ela mais vai fazer? Futicar, pôr a unha e mexer. O tato no cabelo, né? É uma idade onde o cabelo é sensacional, né? Quem não passou por isso? E a higienização incorreta do couro cabeludo, o uso incorreto de princípios ativos, shampoo e outros, né? Condicionantes. Às vezes a criança, por não saber utilizar os produtos, ela acaba depositando o produto no couro cabeludo, piorando o histórico de contaminação. Então, a primeira coisa que a partir de hoje, nessa faixa etária, nós vamos tomar muito cuidado no diagnóstico e tomada de decisões, é com relação à ficha de orientações, como trocar a roupa de cama, trocar a fronha. Parecem coisas triviais, mas depois de uma certa idade, por exemplo, vamos lá, quem tem filho sabe. Depois de 13 anos, é muito complicado aquela imersão total do pai e da mãe dentro dos cuidados dessa adolescente, né? O adolescente, ele se acha dono da razão total de tudo que domina. E até mesmo trocar a roupa de cama passa a ser uma função, muitas vezes, delegada a eles. E é certo que isso aconteça. Só que acaba que, por delegar, você acaba não vistoriando tanto. E, infelizmente, a troca de roupa de cama vai ficando algo bem contaminante. Então, ela vai lá, faz uma limpeza de pele com a gente lindamente faz todo o percurso, né? E aí ela leva a mão no couro cabeludo contaminado e leva a mão no rosto. Isso já acabou com 50% do sucesso clínico dos nossos procedimentos de limpeza de pele. Então, lá na nossa clínica, a gente tem que iniciar a descontaminação do couro cabeludo. E eu costumo falar para vocês que é de suma importância imergir nesse assunto, interagir com a bioquímica do couro cabeludo, entender. Porque a partir do momento que você entende o couro cabeludo, você talvez se interesse por um mercado que eu chamo que é um mercado que não vai ter crise nunca, que é o mercado da terapia capilar.
está todo mundo perdendo cabelo, né? E ainda mais nessas fases onde o estresse e outros fatores, química, né, são levados em consideração, a alopécia vem a galope. E a seborreia, a dermatite seborreica, tudo isso, a caspa, tudo isso, né, que são procedimentos comuns, auxiliam, ajudam muito nessa queda. Então, uma coisa tem que ter ligado à outra. A gente costuma falar que muitas das nossas crianças ou adolescentes, na faixa dos 10 aos 20 anos, eles têm cândida ativa e a mãe não se dá conta. Muitas vezes, mas meu filho ainda não teve nem relação sexual, como vai ter cândida? Gente, não está diretamente ligado à relação sexual à cândida. A gente tem cândida oral, é uma bactéria e um fungo envolvido, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a higienização das crianças e dos adolescentes não é a melhor possível. Eu costumo dizer que muitas vezes nos falta educação sexual na hora de, não só do ato sexual, mas na hora de higienizar as partes íntimas. Então, às vezes é um assunto delicado para mãe e pai, né? Mas que não deveria ser. Então, nas escolas, é complicado para um professor também entrar muito no assunto, porque diante a situação de outros alunos, a vergonha, a zoação, o bullying vai vir à tona. Então, a gente tem que entender que é uma função, muitas vezes, delegada a nós, profissionais da estética, na orientação. E por isso eu sempre peço, na primeira visita clínica, venha junto, ou venha primeiro, o pai responsável, a mãe ou o pai, para que, ou a tia, ou a avó, quem lida com aquela criança, para que eu possa instruir primeiro essa pessoa, quebrar alguns tabus e depois conseguir instruir em conjunto. Parece ser uma coisa banal, parece ser uma coisa boba, mas não é. Higienização de área íntima. Conhecer a área íntima. Então, a gente pode pegar um modelo de plástico, silicone, e fazer as instruções. Se você acha que por ser um menino, de repente, e você sendo uma mulher, e essa idade é uma idade que não tem tudo muito bem esclarecido, ensina para a mãe ensina para o pai, e o pai faz as orientações. Porque eu sei que é complicado, mas é necessário a gente tocar nesse assunto. Mãe, pai, vocês estão orientando os filhos desde pequenos, né? Desde novinhos, de como higienizar corretamente a área íntima deles, porque são doenças, são bactérias, são fungos que acometem essas regiões e que vão interferir na flora dessa região e em outras áreas do corpo de maneira muito definitiva. Pode parecer estar fora do contexto, mas é dentro do contexto. Estética íntima também é algo muito importante, né? Inclusive, é uma das temáticas que nós vamos conversar. O que eu quero alertar é que a contaminação cruzada na acne do próprio paciente portador, cliente, é muito grande. E que a associação de técnicas anti-inflamatórias, né? Eu deixo sempre uma parceria com uma dermatologista, porque existem alguns graus de acne que realmente está fora da alçada da estética não invasiva de tratar. Então, quando a gente percebe que foge do nosso âmbito de atuação, a parceria com o médico dermatologista é de suma importância para o sucesso clínico do nosso cliente-paciente. Então, o contrário também existe. Quando você mostra que você domina, que você conhece, que você tem embasamento para tratar junto ao propiônio bactério acne, que é o principal agente etiológico causador da acne, e que você domina os processos da inflamação cutânea, a que nível isso está e aonde você consegue interagir com o mediador, e quando você consegue acessar o seu cliente de cuidados e moderações do dia a dia dele, orientações que muitas vezes até o médico perde a oportunidade de estar realizando. Então, que sejamos capazes de sair de dentro da caixinha do protocolo, da caixinha da ficha de avaliação clínica pronta e acabada, como se aquelas perguntas fossem suficientes para a nossa tomada de decisões. Por isso, muitas vezes, a gente tem grande dificuldade em montar um diagnóstico clínico bem elaborado.
Porque a gente não pesquisou ou teve um pouco de receio de ir além daquela ficha que nos foi apresentada. A gente aprendeu o quê? A identificar em que grau a acne está. Gente, você entra na internet hoje, você tem essa informação. Isso não te torna um profissional de sucesso. Saber quais são os principais ativos que têm comprovação científica usados no combate, né, dessa proliferação. E entender que se você não trabalhar o couro cabeludo em clientes com acometimento de acne em qualquer grau, você está perdendo uma excelente oportunidade de melhora sistêmica e contenção do problema base, que é a causa primária. A mesma coisa é começar a pensar em que forma nós vamos criar uma cartilha de instruções, tá? Cada uma pode criar a sua cartilha de maneira personalizada. Lívia, eu não vou conversar sobre área íntima com as minhas clientes, não sinta vontade. Tudo bem, eu só estou alertando a vocês que é multifatorial e que uma única tomada de decisão, ou um único diagnóstico, ou um único protocolo, não vai resolver nossos problemas. Tá bom? É só uma dica, é só um alerta. Com relação a essas três coisas que vocês vão identificar no dia a dia clínico, que é inflamação e nível de inflamação, contaminação cruzada, principalmente levando em consideração o Propionibacterium acnes, e outras bactérias e fungos que colaboram para a proliferação do mesmo, um ambiente de manto hidrolipídico em desequilíbrio, por exemplo, é algo que é crucial para o acometimento da bactéria. Glândulas sebáceas trabalhando em desarmonia, exacerbadas por processos hormonais ou por proteção. Então, a gente tem dois fatores que nos induz a raciocinar sobre causa primária. Hormônio, né? Aí você tem, junto ao hormônio, a questão multifatorial de alimentação, ok? Deve-se considerar leite, açúcar, gordura, deve-se considerar, não sendo somente esta a causa, né, primordial do acelerar de produção sebácea, mas deve-se considerar. Então, a gente tem, na pegada ortomolecular, um monte de recursos para equilíbrio dessa junção pele, epiderme, derme, né? Do manto lipídico trabalhando na proteção, para que os micro-organismos não consigam ultrapassar a barreira de proteção da pele. Então, muitas vezes, a pessoa até tem muita bactéria, até tem a pele oleosa, mas não desenvolve acne. O que se explica, né? Como se explica isso? Se explica que o manto hidrolipídico dessa pessoa e os sistemas de células de Langerhans, que são as células de proteção, estão trabalhando, que é a imunidade da pele, estão trabalhando perfect. Então, por mais que haja um exacerbar, né, de eliminação hormonal, sebácea, não há um desequilíbrio. Então, a pele, ela mostra que ela está passando por uma mudança hormonal, mas nem sempre ao acometimento e a inflamação. Então, eu preciso de dois componentes. Para se ter a inflamação, para se ter a acne, eu preciso ter a glândula sebácea trabalhando em demasia e preciso ter a bactéria, que é o P. acnes, Propionibacterium acnes. Se eu não tiver essas duas coisas juntas, eu não tenho a inflamação propriamente dita, tá? Então, eu tenho muitas clientes que aparecem para fazer limpeza de pele, que elas têm comedões abertos e fechados, mas ela não tem pústulas e pápulas. É a cliente ideal, que é aquela que a gente vai fazer o controle da descontaminação dermocotônica, né? E aí a gente consegue controlar essa incidência e trabalhar o couro cabeludo para manter as bactérias sob controle. Então, a cliente que tem comedões, né, que é acne em grau primário, é a cliente que mais tem que ter controle de limpeza de pele mensal. Agora, o cliente que aparece já acometido da inflamação, que é aquele cujo
já teve, né, as duas coisas juntas, já teve a infecção, a investigação ela tem que ser mais rigorosa. E o estilo de tratamento também. Às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. É uma coisa que eu vou falar aqui, que é algo de dever de casa. Eu sei que vocês são pessoas que se preocupam com a biossegurança, eu tenho certeza disso. Todavia, pincéis já foram abolidos, né? A gente não quer mais pincel, principalmente em tratamentos com inflamação. O palito de picolé descartável é a melhor medida para a gente estar mexendo em máscaras, argila. Então, pegou ali, usou uma única vez no lado, depositou onde tem que depositar, joga fora. Espátulas que são reutilizadas, elas contaminam nossos princípios ativos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com coisas que são do quesito até relevante, mas que são muito importantes. Quando eu disse para vocês ontem sobre essa minha falta de habilidade, né? Em tampar, em guardar, em organizar e ter criado um sistema para alguém fazer isso para mim, um dos motivos é a biossegurança. Porque a gente, no dia a dia, vamos ser muito sinceros, no dia a dia é muito difícil a gente lembrar de tantos detalhes e acabar não pecando um pouquinho com uma coisa ou outra. Tampar adequadamente os nossos produtos, colocar fora da presença de luz, até mesmo o ar-condicionado da nossa sala, ele pode interferir nos nossos produtos. Então, é necessário a gente aproveitar esse nosso tempo e reorganizarmos tudo isso, tá? Mais uma vez, eu venho pedir isso para vocês. Aproveitem esse tempo. Seja uma mudança necessária para todos nós, né? Todos os dias a gente acorda e tem a oportunidade enorme de aprender com pequenos detalhes do nosso dia a dia. Então, voltando para a temática acne, é de suma importância incluir no roteiro personalizado de atendimento de vocês a descontaminação do couro cabeludo e a orientação clínica sobre contaminação cruzada, que acontece lá em casa e que acontece no percurso de volta para casa. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Lívia, dicas de descontaminação do couro cabeludo. Não entendi sobre estética íntima nessa situação. Tá. A descontaminação do couro cabeludo é a utilização de princípios ativos que nós utilizamos para descontaminar a face. O couro cabeludo é pele. Então, nós vamos utilizar desencruste, LED azul, alta frequência. Também nós podemos utilizar aí para fazer a descontaminação. Algumas correntes galvânicas para estímulo. Por quê? A gente tem que entender que o pH e a flora do couro cabeludo é um pouquinho diferente do pH e a flora da pele. Mas é uma diferença muito pequena quando a gente está tratando do quesito acne. Porque o princípio ativo que nós vamos utilizar no couro cabeludo, que é o salicílico, por exemplo, que é o mais eficaz no sentido da descontaminação, ele tem a liberação da Anvisa para se usar no couro cabeludo em concentrações de até 2%. Na face, geralmente 1 a 2%. Então, é tranquilo, porque o que a gente utiliza na face, ele está dentro da concentração, no pH 3,5%, que a Anvisa, no pH 2%, que a Anvisa caracteriza como sendo seguro. Então, os mesmos produtos da estética facial para tratamentos de acne, eles podem ser utilizados no couro cabeludo. A nossa maior dúvida seria com relação ao salicílico. Agora, o único cuidado que a gente tem que ter com o salicílico, e eu uso bastante tempo já, viu, gente? Não é protocolo novo, não. O único cuidado que a gente tem que ter com o salicílico é sol. Então, não dá para passar o salicílico e permanecer mais ou menos 4 horas na composição que a gente tem para face e tomar sol no couro cabeludo imediatamente. Então, são tratamentos que a gente preconiza realizá-los principalmente na fase onde há um maior acometimento sebáceo, porque as pessoas acabam lavando menos a cabeça também, que é o inverno, tá? No verão, a gente já faz o uso dele
uma vez por mês apenas. Inclusive, existem alguns tônicos da linha Home Care, que são tônicos secativos faciais, que são utilizados também no couro cabeludo, tá? Aqueles incolor, que eu uso com cor, que tem o tonalizante, a gente continua usando na face. Eu comecei a usar essa técnica, eu fiz curso de terapia capilar, né? E me interessei muito por esse universo, sugiro que vocês façam também assim que possível. E entender as doenças do couro cabeludo no desequilíbrio cutâneo, imediatamente a gente consegue interpretar o quanto que as doenças do couro cabeludo, que acometem o couro cabeludo, podem influenciar, né, nas condições inestéticas da face e até mesmo de algumas áreas corporais. Do mesmo jeito, a outra pessoa que me perguntou com relação à interligação de estética íntima, eu estava falando, talvez você não tenha acompanhado a linha de raciocínio, sobre o acometimento de cândida. A cândida oral, a cândida, ela pode estar presente em qualquer área do corpo. A pessoa sendo contaminada nessa região, e eu estava falando que não só necessariamente tem que ter vida sexual ativa, às vezes uma higienização incorreta pode ajudar nesse acometimento fúngico e de bactérias na região. E eu estava dizendo que a criança, o adolescente, ele, dos 10 aos 20 anos, ele leva bastante a mão na face, no couro cabeludo. E a unha, ela é um dos contaminantes mais importantes a serem considerados. E a higienização correta da estética íntima, ela é o segundo contaminante a ser considerado, né? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Então a gente precisa parar um pouco com o tabu de falar de estética íntima como parte integrante da saúde humana. Ok? Tem coisas, gente, que ao vivo é complicado aprofundar, mas é só para despertar. Deu para entender aí? Quem fez a pergunta, não gravou o nome, mas quem fez a pergunta, deu para entender a correlação, não direta, mas indireta do ciclo de contaminação? Ok? Posso oferecer meu cabeludo para teste, Everton? Pode. No caso da alopécia, né? Quando falou em ponto cabeludo, a gente vai diagnosticar a questão de causa primária. Se Lázaro morreu, Everton, nem Jesus ressuscita, querido. Então a gente tem que avaliar se tem bulbo, se tem raiz. Se tiver bulbo e raiz, a gente tem sim vários protocolos bem legais para te passar, multidisciplinar e coadjuvantes também a laser terapia, tá bom?